Olá, tudo bem? Eu sou o Robson do Gap Online e o nosso entrevistado de hoje, ele é ator, escritor, diretor de teatro e cinema, cronista responsável em proporcionar entretenimento aos penhenses através da sua coluna Boteco do Moraes. Reinaldo Moraes. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem com vocês? Muito bem, muito obrigado. Obrigado por ter aceito esse convite para essa entrevista para o Gap Online. Eu que fico super feliz pelo convite. Muito obrigado. É uma honra para mim. Reinaldo, fale um pouquinho sobre Reinaldo Moraes. Bom, eu tenho uma vida assim, que poderia se chamar uma vida, de certa maneira, exótica, né? Porque eu fui dado numa feira livre com 1 ano e meio, fui criado sem pai, sem família nenhuma, não conheci ninguém, primo, né? E na sequência fui vítima de um sequestro, né? Nenenzinho, e fui assim, me desenvolvendo assim, solto no mundo, né? Mas desde pequenininho eu percebi que eu tinha um jeito, uma sensibilidade, né, para as artes, né, como o cinema, teatro, a poesia, a literatura. Talvez todas essas coisas fizeram com que, embora lá na raiz minha vida fosse assim, tivesse um clima trágico, entendeu? Se transformou assim numa coisa poética, a qual, com muita alegria, atravessei os dias, né, os anos, né, e no momento me sinto muito orgulhoso de estar aqui na presença de vocês para falar alguma coisa da nossa pessoa, né. E como foi a sua trajetória profissional, Reinaldo? Bom, eu quando tinha assim, uma idade na faixa assim, de 6, 7 anos, eu fazia amizade com a molecada da rua onde eu morava e era encantado com a antiga Praça Nossa, que na época se chamava Praça da Alegria, que era comandado pelo Manuel de Nóbrega, né? E eu, prestando atenção naqueles maravilhosos comediantes, na maneira do possível, eu sempre tentava imitá-los, né? E a minha brincadeira era fazer uma Praça da Alegria de brincadeira no quintal, debaixo de uma árvore, e improvisava cirquinho, fazendo a cobertura com tenda de lençol velho. Enfim, eu sempre percorri esses caminhos sensíveis da criação, né? Desde pequenininho. É uma coisa que eu não entendo por que isso acontecia, já porque o lugar onde eu vivia era um lugar hostil, né? Um lugar assim, realmente, que predeterminava ao contrário de tudo isso que eu realizava, né? E quanto tempo você é colunista da Gazeta Penhense? Bom, a Gazeta Penhense, eu estou lá há 36 anos. Me aposentei, né? Mas continuo trabalhando, né? Na verdade, eu nunca trabalhei, né? Porque, na verdade, quando a gente faz o que gosta, a gente se diverte e não trabalha, né? Então, eu tive essa honra de não trabalhar e ganhar por isso. Ganhar, né? Por isso. É melhor, né? É melhor ainda, né? Então, quando a convite quando eu voltei do Rio, vim morar em São Paulo, o dono da Gazeta ficou sabendo que tinha um colunista de humor que mudou recentemente para a Penha, né? E nos vai do dia a dia, de repente nos encontramos e ele me convidou para escrever uma coluna de humor na Gazeta, né? Aí, na época, eu criei uma coluna chamada Seu Pempenha, que ele era o personagem central e todas as outras ruas eram os coadjuvantes dele, né? Que era João Ribeiro, a Padre Benedito, todas as ruas, enfim, né? Todas as ruas, Betalha, enfim, virava tudo personagem e eu fazia uma brincadeira com esses personagens. Aí escrevi isso um tempo, né? O pessoal achava divertido tudo, mas aí, não sei
por quê, eu cismei de criar um outro tipo de coluna, um boteco, a qual fosse cenário, né, para eu falar dos acontecimentos não só políticos, como os acontecimentos de costume, etc. E aproveitando a minha experiência de dramaturgo e de diretor e de roteirista de cinema, eu comecei a criar o texto, mesmo aquelas pessoas que não entendem tecnicamente de cinema, sentia que tinha uma dinâmica de movimento. Se vocês perceberem no boteco, tem uma dinâmica de movimento, né? Parece que tem uma câmera que está cortando aqui, cortando ali, né? E os diálogos, né? E os diálogos que vêm da dramaturgia teatral. Eu falei, se as pessoas não entenderem a mensagem, pelo menos vão se divertir. Vão se divertir, sim. Vão se divertir. E a coisa deu tanto certo que o boteco, logo nos primeiros 15 dias, já começou a acontecer, né? Já explodiu, né? E é interessante porque ele conseguiu atingir não só os leitores dito intelectuais, né? Como as pessoas simples, né? A juventude. Então foi assim uma coluna que me deu muita alegria. E olha que eu fiz coisas assim incríveis na minha vida, né? Mas o Boteco do Moraes foi um marco assim que eu nunca esperava. Uma coisa que eu nunca esperava. Tanto é que eu nunca tive apelido na minha vida. Sempre o pessoal me tratou de Reinaldo. De Reinaldo, né? Aí, devido ao Boteco do Moraes, fiquei conhecido como Moraes. Boteco do Moraes. No qual tenho muito orgulho. E é onde é reconhecido por todos, né? É verdade. Quanto tempo você disse que está na Gazeta há 36 anos. E o Boteco tem 31 anos. 31 anos o Boteco. Tem alguma dificuldade de escrever o Boteco do Moraes? Não, o Boteco é engraçado. O Boteco, 99%, ele não tem ideia que eu vou escrever. Assim, normalmente o fechamento é quinta-feira do jornal, né? Então, na segunda não estou pensando nada, na terça não estou pensando nada, na quarta, né? Aí na quinta, quando eu me vejo assim, encurralado, vamos dizer assim, né? Começa a dar uma dor assim na boca do estômago. Está faltando alguma coisa no seu dia. Eu tenho que fazer. Aí eu olho para o papel em branco assim, que geralmente eu faço um rascunho antes, né? Eu olho para o papel em branco assim e na hora vem. E é claro que isso tudo é exercício de muita leitura, sim, né? De muita leitura, né? Então embora eu possa não estar escrevendo nos dias anteriores, mas eu estou lendo muito, né? Então eu acho que a coisa fica assim no subconsciente, todas aquelas toneladas de informações. Aí nesse momento que eu olho para a folha em branco, né? O impulso da criação acontece, né? Durante esse período todo da coluna do Moraes, do Boteco do Moraes, você teve algum tipo de restrição? Alguém te impediu? Ou Não. Censura sobre o seu texto? Não, nunca tive. É interessante. O falecido Ulisses Guimarães, que eu de vez em quando brincava muito com a coluna, ele mandava os assessores aqui que ele tinha aqui em São Paulo, né, que ele ficava o tempo todo em Brasília, sempre pegar o jornal, porque ele gostava da coluna, ele acompanhava, entendeu? E às vezes ele era assim, vítima, entre aspas, né, das minhas brincadeiras. Porque as minhas irreverências, assim, meu tom de gozação, eu faço o que eu chamo humor científico. O que é o humor científico? É aquele humor que ele não é apelativo, né? Uhum. Entendeu? Não, eu crio um clima engraçado, entendeu? Um clima assim, engraçado, para provocar um riso espontâneo. E eu nunca no Boteco do Moraes eu aproveitei de alguma anomalia humana, alguma coisa assim de ofensa moral. Nunca. Sempre foi uma coisa muito limpa, né? Uma coisa bem assim, tranquila, sem ofender ninguém. Quer dizer, nas entrelinhas eu posso demonstrar toda uma reverência de contestação, entendeu? Mas não é uma coisa assim ostensiva, não é uma coisa assim que a pessoa pegue e realmente se sente humilhada, nada disso. Muitos
inclusive aceita minhas críticas com muito carinho, muita tranquilidade, entendeu? Porque eu faço tudo na luz da inteligência, né? Não é à toa que faz sucesso durante 31 anos verdade. Na Penha, né? É verdade. É uma marca tradicional na Penha. Até o padre Calazans é fã do Boteco do Moraes. Toda vez que ele me encontra, ele fala assim, e aí, tem muita cachaça naquele boteco? Aliás, o padre Calazans, eu tenho uma brincadeira com ele que ele fica doido comigo. Quando ele me vê, ele quer atravessar a rua, não quer falar comigo. Eu para sacanear ele, chego perto dele, pego na mão, benção, padre, tem um santinho aí? Ele me xinga, manda para aquele lugar. Se ele ver essa entrevista, ele vai saber, ele vai rir, vai divertir. Além da coluna da Gazeta Penhense, você já escreveu para algum outro jornal ou revista? Eu colaborei no passado no Pasquim, né? No Pasquim, escrevi muito tempo na Tribuna da Imprensa quando morava no Rio, né? Que era um jornal que o diretor de redação era um capitão do Exército. Você fazia as coisas e o diretor, entre aspas, né? Você tinha que levar para o capitão do Exército, que não entendia bulufo de nada, que analisava o texto e dava ordem para publicar ou não. Que na época no Rio, a Tribuna da Imprensa era um jornal muito visado pelo regime militar, né? Realmente era muito sacrificada na época. Além de ser ator, diretor, escritor, você também é cozinheiro. Como surgiu o nhoque do Moraes? É uma receita de família? Não, o nhoque do Moraes foi uma coisa interessante, viu? Como eu falei no início da entrevista, eu fui agraciado com, talvez para compensar as fragilidades da minha origem, né? Eu fui agraciado com vários dons que Deus me deu, né? A qual humildemente levanto as mãos para o céu e agradeço todos os dias. Mas a culinária, eu desde criança, eu comecei a desenvolver a culinária. Eu lembro que eu tinha necessidade de ganhar um dinheirinho para matar a fome. Eu via lá as pessoas fazer aqueles pirulitos, que na verdade é caramelo de açúcar, né? E no papel celofane. Eu comecei a fazer, entendeu? E aí foi a partir daí, né? Eu comecei a cozinhar. E na verdade eu domino mais de 200 pratos, né? Mas por que ficou famoso o nhoque do Moraes? Porque o nosso querido amigo, que hoje em dia está no andar de cima, o Marco Antônio, nós éramos irmãozinhos queridos, né? Na época eu estava fazendo dirigindo uma peça que se chama Pequeno Concerto para Gente Grande, a qual eu tinha o privilégio de ser o autor, o diretor, o iluminador, figurinista, cenário, fazia tudo. Mas não era exibicionismo, não era questão mesmo econômico, né? Que não precisava pagar para todo mundo fazer, mas deu certo, né? E aí, eu recebi muito apoio, na época que ele era superintendente da Associação Comercial, ele me deu muito apoio junto aos empresários para colaborar comigo, como realmente colaboraram, né? E aí, na semana da estreia da peça, eu resolvi fazer um jantar surpresa na minha casa. E fiz questão, além do elenco, convidá-lo, né? Tanto ele como o Eugênio, né? O dono da Gazeta Penhense. E as pessoas não sabiam que eu cozinhava, né? Pensava que era até que a minha mulher que ia fazer, coisa e tal, né? Aí quando eles chegaram lá, viram lá eu fantasiado de cozinheiro, eles levaram um susto, né? Pensava, como eu brinco muito, né? Pensou que era alguma pegadinha, alguma brincadeira, né? Aí, inclusive ele ficou assim, assustado, assim, no primeiro momento. Aí fiz coisa e tal, e quando eu servi naquela época, simplesmente o nhoque, a bolonhesa, né? E todo mundo comeu, se deliciou, né? E ele comeu assim à vontade, repetiu mais de uma vez. Acho que repetiu 3 vezes, porque gostou tanto. Parece que ele achou o tesouro da culinária italiana ali, né? E eu só observando, né? E aí ele falou, puxa vida, você faz tanta coisa e ainda nos presenteia com esse maravilhoso jantar, né? Emocionado, né? Emocionado. Ele chegou assim e falou assim humilde, que ele era muito humilde, né? Chegou assim, ô Moraes, se um dia eu fizer lá um evento lá, você faria
um jantar, um almoço pra gente? Com o maior prazer, né? Aí passou-se uns dias aí, acho que foi uns 20 dias, ele me convidou para fazer um jantar e eu fiz. E aí eu falei para ele assim, olha, não fala para ninguém que é eu que estou fazendo, ninguém da associação sabia, né? Dos conselheiros, né? E estava cheio, além dos conselheiros, tinha convidados, foi um evento lá. E aí quando o pessoal desceu do auditório para a cozinha lá no andar térreo, levaram um susto de me ver lá de cozinheiro lá e servir. E foi um sucesso danado. E de lá para cá, espontaneamente, sem eu medir um mínimo de esforço, o Nhoque acrescentou um sobrenome, Moraes. Então ficou Nhoque do Moraes. Então ficou uma marca, né? Entendeu? Uma marca, né? É interessante isso. E eu fiz em uma porção de lugares, né? Uma porção de lugares no Ciclo dos Trabalhadores. Fiz inúmeras vezes no Bar do Padre. Toda vez que eu fazia no Bar do Padre, que era convite vendido, esgotava assim em 3 dias o convite. Alguns políticos já me contrataram para fazer o Nhoque do Moraes. O próprio querido amigo vereador Toninho Paiva, o Walter Yoshi, entendeu? E alguns convites eu tenho rejeitado por falta de tempo, né? Mas é uma coisa muito prazerosa, né? Porque eu defino minha culinária assim, eu não faço comida para encher barriga, eu faço comida para as pessoas sentirem felizes, né? E humildemente parece que eu consigo com isso, entendeu? Sempre todos os meus almoços, todos os meus jantares transformam-se em um grande ritual poético, né? Qualquer dia nós iremos lá. Eu faço questão de fazer almoçar Obrigado. Estou devendo, inclusive estou devendo. Viu? Iremos lá saborear o famoso Nhoque do Moraes. Diga-se de passagem, que a opção de fazer aqui não é porque eu estou fugindo do nhoque, não, viu? Você fala, o Moraes é danado, né? Ele fez questão de fazer no estúdio lá do Centro Cultural, com medo da gente ir almoçar o nhoque lá na casa dele. Não, mas não vai faltar oportunidade. Iremos lá saborear o seu... Eu pensei mais no conforto de vocês e nas condições tranquilas aqui do estúdio, né? Não, sem problema. Quantos livros você já escreveu e o que motivou a lhe escrever o livro? Eu tenho vários inéditos, né? Inéditos, como todo autor, eu tenho vários inéditos, né? Agora... naturalmente você está fazendo essa pergunta referindo-se ao livro do lançado, né? Moraes. Ele foi lançado. Aliás, você teve presente? Vocês tiveram, né? Sim, tivemos estou lembrado, né? Então, esse livro, ele já era para ser lançado há uns 20 anos atrás. Eu assinei contrato com uma editora, tudo bonitinho, né? Ia fazer um seu lançamento, tudo, né? E estava tudo certo, né? Aí o dono da editora teve um problema lá de separação com a mulher, coisa e tal, a mulher pediu tudo, enfim. O cara faliu e aí não deu certo. Aí eu deixei de lado, né? E aí o ano passado surgiu a oportunidade de uma editora que se interessar. E aí nós fomos para cima, né? E eu fiquei muito feliz que o lançamento foi assim um sucesso extraordinário para quem não é best-seller, né? Eu fiquei muito feliz. Segundo o diretor da loja lá, foram mais de 350 pessoas, né? Então, é uma coisa muita gente. E eu consegui trazer pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de Barueri, eu trouxe pessoas de tudo quanto é lugar de São Paulo que me conhecem, amigos, né, que foram me prestigiar, e vamos dizer, foi um momento de auge na minha vida ali, viu? Tem intenção de fazer o Boteco do Moraes 2? Vontade eu tenho, né? Eu tenho, mas eu pretendo fazer numa estrutura melhor, né? A estrutura que eu fiz foi uma estrutura um pouco ainda restrita, né? Quero fazer com uma estrutura assim mais que tem uma força assim nacional, né? Mas fora disso, eu tenho lá livros infantis, pronto, do que eu quero batalhar. Tenho livros de contos de humor, né? Falar nisso, você me perguntou onde eu escrevi, né? Eu andei colaborando com alguns contos de humor na nossa querida revista City Penha, entendeu? Que é bom citar lá
nosso querido Paulinho, a Vânia lá, são pessoas que a gente tem um carinho muito grande, e eu andei escrevendo lá. E escrevi também um jornal que não existe mais, que andou fazendo um sucesso muito bom, não sei se vocês lembram, inclusive era aqui da Penha, um jornal chamado SPTV. Eu lembro. Eu lembro, até o cara era dono da marca, né, SPTV, processou a Globo, por isso que a Globo mudou o nome, né? Eu achei que foi burrice, né, porque uma coisa ajudava a outra. Sim, né? Ajudava a divulgar. Tanto é que não durou nem um ano, né? Acabou o jornal. Eu fazia uma de humor e a nossa empresa lá, da Gazeta, uma época eles lançaram um jornal chamado Farol, né? Eu também escrevi umas crônicas de humor também, o pessoal gostava, né? Quer dizer, o humor está sempre impregnado na minha alma, né? É sua marca registrada. É o humor, né? Ao ver a Penha nos dias de hoje, o que mais sente falta? Olha, eu vou ser sincero para vocês. A parte material, até que eu não sinto falta, porque eu acho que tudo tem que ter sua evolução, as suas consequências, né? Entendeu? Então, e nessas evoluções e consequências, naturalmente tem coisas boas e tem coisas que não são boas, né? Mas o que eu sinto falta mesmo, o patrimônio principal que eu sinto falta é a união dos penhenses. Isso realmente eu sinto uma falta. Eu acho que a Penha merecia que as pessoas amassem ela, não só na palavra, assim, Sim. mas na prática, né? Na prática, tivesse orgulho. Por exemplo, o nome da Penha completa é Penha de França. É um nome lindo, maravilhoso. Porque os penhenses não têm orgulho de adotar esse nome, Penha de França, entendeu? Então eu acho que falta essa união, porque a partir dessa união, as outras coisas que aparentemente são difíceis ficarão fáceis, né? Entendeu? Porque eu ando São Paulo, toda São Paulo, e não só nos lugares ricos, né? Como nos lugares humildes. Às vezes as pessoas falam, pô, mas naquele lugar deu certo. As pessoas deu certo porque são pessoas de classe média alta. Quando tá, pô, e como deu certo nos lugares humildes? Entendeu? Então eu acho que a Penha está órfã dessa união dos penhenses, né? Dessa paixão, dessa coisa de orgulho de pisar no solo penhense, entendeu? Eu sempre falo que a Penha é a extensão do quintal da minha casa. Eu quando piso na Penha, estou pisando na minha casa, entendeu? Estou pisando na minha casa, entendeu? E, por exemplo, nós temos aqui esse Largo do Rosário maravilhoso, né? O próprio Centro Cultural, né? Que é uma marca maravilhosa, né? O Ticoatira, né? Que até algumas vezes, quando estou me referindo a ele na minha coluna, eu chamo de Central Park Ticoatira, de tão lindo que é, né? Na Penha, ela é berço de tantos artistas, né? Tanta gente que morou aqui. Por aí, Itamar Assunção era praticamente meu vizinho, entendeu? E ninguém sabia que Itamar Assunção, o cara tem um nome internacional, entendeu? É conhecido no mundo todo, né? Como outras pessoas também. Outras pessoas, né? Essa própria menina aí da Globo, aí, do tempo aí, a Maju, é da Penha, entendeu? Da Penha, aqui da região da Vila Martins. Enfim, de tantos outros. Então, então, o que eu sinto falta é isso. O patrimônio que eu mais sinto falta da Penha, entendeu? Não é o lado material. O lado material é uma consequência que pode se resolver. Sim. Pode se resolver com trabalho, com paciência, tudo. É falta de união. Eu acho que o dia que se conquistar esse patrimônio e nossos amigos penhenses tiver orgulho dessa união, pode ter certeza que a Penha vai ser um córregozinho que vai se transformar num grande mar. Eu fiquei sabendo, entre outras coisas, que você é compositor. Sim. Responsável pela criação do hino da Penha. Como é isso? É o seguinte, o hino da Penha,
Dá um romance como surgiu, né? Porque é o seguinte, primeiro eu fiz a poesia. Aí mostrei lá para os nossos companheiros lá da associação, e eles ficaram apaixonados pela poesia, né? E o nosso querido amigo Ivan Vitali, toda hora chegava para mim: ô Moraes, faz a música do Hino da Penha, você já tem a letra lá, né? E aí ficava enrolando ele, né? Ele toda hora me cobrava, né? Isso durou uns 5 anos, 5 anos me cobrando, Poxa, né? bastante, hein? Bastante tempo. Ele teve paciência de Buda, né? Cobrando. E aí depois juntou-se com o Dárcio, né? Grande figura, Dárcio Cardoso, né? E aí os dois faziam aquele sanduíche comigo. Eu me sentia uma salsicha dentro de um pãozinho de hot dog, né? Um do lado um do outro, né? Aí um dia, o ano passado, em outubro, estava acontecendo a inauguração, vocês também estavam presentes lá? Onde vocês não estão presentes? Em todo lugar, graças a Deus. Graças a Deus estamos presentes em tudo, né? Onde podemos. Isso é bom. E aí eu estava vendo lá a inauguração da exposição de redação, das redações, patrocinada pelo shopping, pela associação, por vocês, né, pela Gazeta Penhense, pela City Penha. E aí eu estava numa rodinha conversando, estava um frio danado, eu lembro disso, bem. E aí tinha outra rodinha que estava presente, o Dárcio, o Ivan e o Toninho Paiva, né? E mais outras pessoas. Acho que o Eugênio também estava. Aí o Dárcio foi lá onde eu estava, me pegou pelo braço. Ô Moraes, vem aqui um pouquinho, né? Aí eu fui, o Moraes que tem o Hino da Penha. Aí o Toninho Paiva olhou para mim assim, que o olhão dele de gato Félix, né? Olhou para mim. Ô Moraes, é o seguinte, faça o hino aí, que eu faço um projeto dele aí lá para a Câmara transformar o hino nacional. Mas a música não estava pronta, sim, né? Ele vai me matar que eu estou imitando ele, né? Aí eu só imitei ele na frente dele, no Rio. E aí eu fiquei assim, tão empolgado assim, por aquela motivação toda, aquele entusiasmo todo. Aí o Ivan falou: tá vendo? Tá vendo? Não falei para você fazer o hino? Naturalmente o Dárcio também completou também. Vamos lá. Eu vim com aquela coisa interior assim, motivada, né? Aí no dia seguinte eu estou no meu varandão lá da minha casa lá, na poltroninha lendo, coisa e tal. Aí de repente um anjo inspirador abaixou em mim assim e soprou a melodia. Os ventos trouxeram. Soprou a melodia. E aí foi tão impressionante que a melodia ela veio inteira e a melodia encaixou na letra de uma maneira assim, parece que eu construía a melodia junto com a letra, né? Ela encaixou de uma maneira tão incrível, né? Eu não sei se foi para acalmar os ânimos do Dárcio e do Ivan, entendeu? Que o Barbudinho falou assim: pô, eu vou fazer esse Todd Moraes fazer essa música, o pessoal não ficar mais no pé dele. E quando vai ser lançada essa música? Aí de repente aconteceu, né? Eu fiz uma gravação primária, né? De guia de voz, mandei para o Rio. Aí um maestro amigo meu fez os arranjos, um cantor amigo meu de mais de 40 anos colocou a voz. E está todo mundo encantado com o hino, né? Isso me dá muita emoção, né? E parece que a papelada está em andamento, né? A semana passada até mandei todas a documentação, porque vai ser um momento histórico, né? Se realmente der certo, vai ser interessante, porque depois de quase 4 séculos, né? Entendeu? E qual data você tem mais ou menos de lançamento do hino? Não, isso depende deles do trâmite lá da Câmara, porque eu acredito, se for aprovado, espero que tudo leva a crer que vai ser, tenho a impressão que eles vão fazer algum evento na Câmara ou na associação, sei lá, entendeu? Para finalizar a nossa entrevista, deixa uma mensagem para os moradores da Penha. Bom, a mensagem, praticamente, eu vou pegar o gancho que eu falei recente, né? Eu gostaria muito que os moradores da Penha, entendeu? Amasse de fato a Penha, né? Não só na palavra, mas tivesse orgulho, entendeu?
Eu, quando vou em qualquer estado por aí, em qualquer cidade que eu vou, eu falo muito bem da Penha. E eu não nasci na Penha, eu nasci em Mogi das Cruzes, né? Mas eu fui adotado na Penha e me sinto tão bem, tão feliz. Tanto é que eu fiz até essa homenagem, que na verdade não era um hino, era uma música em homenagem à Penha. O hino surgiu pela força dos nossos amigos, né? Pela força otimista dos nossos amigos. Então eu gostaria que os penhenses, entendeu? Eles participassem dos eventos culturais da Penha, desse valor aos nossos restaurantes, ao nosso centro cultural, enfim, e principalmente fossem mais unidos em prol da Penha. Eu acho que a Penha merece esse carinho, esse aconchego de nós todos, né? Moraes, muito obrigado pela sua entrevista ao Guia Penha Online. Muito obrigado a todos.